E hoje nós vamos começar uma série sobre um tema extremamente importante. E o tema da nossa série é unidade. O título da nossa série é Até que Sejamos Um. E o título da mensagem de hoje é Amando até que sejamos um. Nós vamos refletir um pouco sobre isso, mas antes de a gente falar sobre isso, nós vamos orar. Quero convidar você a baixar sua cabeça aí onde você está e falar com Jesus e pedir para que Ele te revele algo novo para a sua vida, que vai trazer transformação, trazer mudanças significativas para a tua história. Então, feche os olhos. Pai, nós queremos nessa noite glorificar, exaltar o Teu nome. Queremos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Queremos pedir que o Senhor venha tratar nos nossos corações de uma maneira inquestionável, irrefutável, que a Sua palavra ela cause impacto em nós, de maneira que a nossa mentalidade acerca do tema unidade, ela possa ser totalmente transformada e que, uma vez isso acontecendo, nós possamos vivenciar coisas extraordinárias no Senhor, se nos arrependermos, se reconhecermos aquilo que está errado, se abandonarmos, Senhor, o orgulho, se abandonarmos, Senhor, o individualismo. É o que eu peço, Senhor, nessa noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Muito bem, nós vamos começar a nossa série Unidade com o tema Amando até que sejamos um hoje, a nossa mensagem. O tema da nossa mensagem, como da nossa série, é Até que sejamos um. Ou seja, nós vamos trabalhar uma série de mensagens até que a gente entenda a necessidade de a gente ser um. Nós saímos de uma série Excelência e é fundamental que é um dos nossos valores essenciais como IDPB Reviver: amor, excelência e unidade. É importante que a gente entenda quais são os nossos valores essenciais. Quando eu falo valores essenciais é porque toda a palavra de Deus são nossos valores. Entretanto, tudo que está na palavra de Deus são nossos valores. Entretanto, existem 3 valores essenciais pelos quais nos movemos: amor, excelência e unidade. E nós vamos começar um mês inteiro falando sobre unidade, sobre a importância de sermos um. E o tema dessa noite, que propõe que a gente ame para que seja um, ele é um tema extremamente importante e nós vamos descobrir o porquê. Antes de a gente continuar, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 13. Nós vamos ler o verso 8. Romanos 13, 8. Diz assim: não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Vou ler novamente. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Amém? O Espírito Santo nos traga a revelação dessa palavra. Nós saímos de uma série chamada Excelência. Estamos entrando numa série sobre unidade. E refletir sobre a importância disso é muito importante. Desculpe a redundância. Mas o fato é que excelência sem unidade vai se tornar em presunção, competição, dissensão, facção. E esse não é o propósito do reino de Deus. Nós precisamos ter excelência ao mesmo tempo em que cultivamos unidade. E para que isso aconteça, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para amarmos uns aos outros. Não tem como haver unidade sem que haja amor fraterno, sem que eu decida amar as pessoas. E é extremamente importante que a gente entenda isso, porque assim, queridos, nós atualmente, o cristianismo, os cristãos, eu vou dizer algo que pode até chocar para você, mas nós somos o povo mais dividido do mundo. Os cristãos são o povo mais dividido do mundo, por incrível que pareça. Por mais que a mensagem de Cristo ela é uma mensagem que tem como seu cerne central ali a unidade, os cristãos eles são extremamente divididos. Eu consigo provar meu argumento
da seguinte maneira: não tem nenhuma outra religião no mundo que tenha tanta denominação, tanta gente disputando sobre qual é a visão mais certa acerca do cristianismo. Eu, particularmente, eu acredito sim que a variedade denominacional, ela tem a ver com a multiforme graça de Deus. Entretanto, o que tem de gente reivindicando para si, o que tem de igreja reivindicando para si, o título da religião que contém a verdade, que prega a verdade, não é brincadeira. Isso fala alguma coisa ao nosso coração que nós precisamos entender, porque o lado mais triste dessa divisão toda, e aí é lógico, eu estou falando de uma divisão macro, mas que a gente vai encontrar proporcionalmente dentro de cada igreja local. E que nós precisamos vigiar, porque o triste disso é que Jesus Cristo, ele morreu, ele se sacrificou para acabar com as discórdias entre nós. Só que para que a gente andasse unido, e além disso, para que nós revelássemos a sua glória, para que nós revelássemos quem ele é por meio da unidade. Mas Satanás, ele tem sido muito astuto e tem conseguido promover algum nível de divisão e de facção e de separação e brigas e intrigas dentro do corpo de Cristo. E muitas vezes por coisas tão fúteis, não é raro a gente ouvir crentes dizendo assim: eu não amo as pessoas, eu não amo as pessoas. E aí eu vou trazer uma reflexão pesada a respeito desse assunto, porque o Espírito de Deus que habita em nós ama as pessoas. Ou nós estamos apagando o Espírito em nós, ou ele nunca fez parte de nós. Isso é um problema muito sério. Nós precisamos então refletir nessa noite a respeito dessa falta de amor que me separa das pessoas, que me mantém distante das pessoas, que me faz viver em evitação das relações. Nós precisamos então, eu quero te fazer um convite nessa noite. Que tal essa noite você se esforçar para você viver um nível de humildade que você nunca viveu? Porque amar as pessoas exige isso. Exige você olhar para além de si mesmo. Então nós precisamos hoje nos dispor a viver coisas, passar por situações, sofrer determinados níveis de humilhação, de contrariedade, que nos serão pesados individualmente, mas que podem em algum nível abençoar o corpo. Esse é um desafio a partir de hoje. O desafio dessa série é esse. É convidar você para amar as pessoas e menos a si mesmo. É convidar você para viver o que Jesus ensinou, que a palavra de Deus ensina por meio do apóstolo Paulo, dizendo que nós devemos considerar as pessoas superiores a nós mesmos. Então, porque não basta, querido, a gente passar a vida toda buscando informações a respeito de Deus, sem nunca experimentá-lo de fato. A gente busca muita informação, a gente lê a Bíblia, a gente busca conhecimento, mas nos falta viver princípios práticos como, por exemplo, amar o próximo, amar o outro e andar em unidade com o outro. Então nós vamos sempre deixando para depois, adiando o princípio da unidade, sempre empurrando com a barriga, achando que é possível viver um cristianismo separado das pessoas, isolado, dizendo eu não preciso de ninguém, não, eu me viro sozinho, o que não é verdade. Não é verdade. Alguém que busca se virar sozinho está doente. Você pode até ter encontrado os seus próprios mecanismos de defesa para viver essa sua realidade, mas só você sabe também o nível de sofrimento que você enfrenta no seu interior por conta disso. Só você sabe o quanto você está sofrendo. Você precisa então abrir o seu coração para viver em unidade. Só que grande problema da unidade, que é diferente, por exemplo, do pecado sexual, do roubo, do furto, do assassinato, a gente como crente, a gente aprendeu a viver como se não fosse necessário unidade. A gente vai empurrando com a barriga. Eu não gosto do fulano, eu não me resolvo com ele, eu tenho problemas com o ciclano, eu não me resolvo com ele, mas eu vou vivendo, eu vou sendo cristão. Tem uma coisa muito errada com esse cristianismo, que nós precisamos refletir nessa noite, em nome de Jesus. Porque a gente esquece que este tipo de dinâmica que nós muitas vezes consideramos cristã afetam a Deus. Elas estão afetando o caráter de Deus
E não somente o caráter de Deus, está afetando o mundo descrente lá. As pessoas que nos olham e veem o quanto de crítica a gente emite em relação uns aos outros, o quanto a gente fala mal uns dos outros, o quanto a gente está brigando entre nós, isso tem causado impacto no mundo descrente. Nós vamos falar disso também nessa noite. Mas antes, eu me arrisquei a fazer isso nessa noite. Eu me arrisquei em ser enfadonho. Por quê? Eu separei praticamente, se não todos, quase todos os textos da Bíblia. Eu não vou falar sobre todos eles, mas eu só quero abordar quantas vezes, o número de vezes que a Bíblia, ela fala de unidade, amor, evitar brigas, evitar dissensões, evitar facções. Mas antes de falar desses textos, abra comigo aí, vamos ler Isaías 66, do 1 em diante. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram a existir? Declara o Senhor. Mas a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Eu quero começar com esse texto da pergunta. Talvez você esteja questionando: pastor, e o que isso tem a ver com unidade? Veja bem, calma lá. Eu vou mostrar uma série de textos bíblicos que parece que a igreja ignora. Nós não estamos lidando com a palavra unidade, com o tema unidade, com o tema amor pelo irmão, com essa seriedade, com um espírito contrito, e nós não estamos tremendo diante da palavra de Deus. Veja só, deixa eu ler algumas coisas para você. Provérbios capítulo 6, versos 16 e 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Eu vou só ler os textos, eu não vou explicá-los nesse primeiro momento. Eu só quero que você tenha uma visão panorâmica da Bíblia sobre o que ela fala sobre esse tema. Vamos lá para João capítulo 17, versos 20 a 23. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Vamos logo pular para o verso, para Efésios capítulo 4. Eu só estou trazendo, eu quero que você veja. Provavelmente, boa parte desses textos, durante toda a nossa série, eu vou pregar sobre esses textos. Mas eu quero que você tenha uma visão panorâmica da coisa, bíblica. Efésios 4, 1. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Vamos para Tito, capítulo 3, verso 9 e verso 11. 9 ao 11. Evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Peraí, essa aqui eu preciso falar disso aqui. Porque esse tipo de texto, a igreja atual, ela já não interpreta literalmente. Ela já não interpreta. A gente sempre vai na Bíblia e a gente vai fazer sempre uma seleção de textos que a gente vai interpretar literalmente e aqueles que nós não vamos interpretar literalmente. Por mais duro que possa parecer isso aqui, essa é a verdade. Quando alguém intencionalmente, depois de repreendido 2 vezes, continua semeando contenda entre a igreja, essa pessoa precisa ser rejeitada. Por quê? Sacrifica-se o lobo para que não se perca as ovelhas. Essa é a verdade bíblica. E aquele que poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Portanto, é importante que a gente entenda a literalidade de determinados textos. Pula aí para mim, para Gálatas capítulo 3, 27 e 28.
pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Vamos para Romanos 14:4. Está acabando. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois Deus é capaz de sustentá-lo. Vamos para o verso 1 Coríntios 1:10. Eu amo esse texto. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 19. Só faltam 1, 2, 3, 4, depois desse. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade, religiosidade ou celebração de festa, da festa da lua nova ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Era só até o verso... Isso aí é Tessalonicenses, né? Colossenses, até o verso 19. Então continua. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Não está unida à cabeça, por meio do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Estamos falando de unidade. Tessalonicenses, capítulo 3, do 11 ao 13. Deixa eu dar uma pausa aqui para você respirar. Já enjoou? Já cansou de ler a palavra? A gente gosta, às vezes a gente tem dificuldade com a palavra. Hoje eu falei, hoje eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar em ser enfadonho, mas eu preciso dar uma overdose de Bíblia na igreja a respeito desse tema. Então nós vamos lá. 1 Tessalonicenses 3, do 11 ao 13. Que o próprio Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 2 Timóteo 2, do 23 ao 25. Evite as controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Eu falei 5, né? Eu acho que tinha mais, tá? Não, é até aqui. Não, Tiago capítulo 3, 17, 18. É que tem mais 3 aqui. Calma aí. Hoje a gente vai ler Bíblia. Eu mandei os versículos para o Marclay. O Marclay disse, hoje a gente vai ler Bíblia, né, pastor? Vamos ler Bíblia. No entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. 1 João capítulo 2, 9 ao 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Agora sim, por fim, 1 João capítulo 4, verso 10 a 11. Nisto consiste o amor.
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Veja bem, passo a pregar agora. Eu apresentei uma série de textos que a maioria de nós ignora. Quando as nossas emoções tomam conta, quando a gente se sente chateado, magoado, com raiva, ferido, desvalorizado, a gente simplesmente esquece desses textos e passamos então a fomentar no nosso coração muita raiva, discórdia, briga, dissensão, facção, completamente vaidosos e longe da palavra de Deus. O pior, olhe para cá, é porque você acredita que pode ser um crente assim. É que você acredita que você pode ficar falando mal dos outros o tempo todo, que você pode ficar mandando indireta de status de WhatsApp, rede social, e ainda assim você acredita que é crente. Não, isso não é cristianismo. Me perdoe informar, isso não é cristianismo. Eu não vou dizer você, nós precisamos aprender a amar os outros com os seus defeitos e falhas. Porque amar aquele que nos faz bem, a Bíblia diz, Jesus afirmou, até os fariseus fazem. Cristianismo é amar o que não é amável, perdoar o que não é perdoável. Isso é cristianismo. Porque qualquer coisa fora disso, qualquer outra pessoa faz. Então nós temos sido chamados por Deus para fazer aquilo que a maioria de nós. Isso que acontece? Quando a gente lê esses textos, a gente usa os nossos próprios argumentos para dizer que nós não precisamos. Eu sou crente, mas não sou besta. Ele quer dizer que um crente bíblico, se um crente, ele diz o seguinte: eu quero me santificar da imoralidade sexual. O que a gente diz a respeito desse crente? Ele diz, esse crente é bíblico, é um homem de Deus. Mas se esse crente se magoa com alguém, e aí ele decide manter distância, óbvio que existem casos e casos, mas não vamos falar de maneira geral. Mas aí, na maioria das vezes, não está aberto à reconciliação, a perdão, a nada. Eu não sou besta. E a gente sabe o que a gente, muitas vezes nós estamos olhando para isso, estamos validando esse tipo de pensamento. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, ninguém é besta aqui não. Jesus era besta, irmãos. Porque quantas vezes você pecou contra Ele? Me diga. Quantas vezes você pecou ou está pecando contra Ele e Ele te perdoa vez após vez após vez? Significa dizer que Jesus era besta? Não. Misericordioso, compassivo, longânimo. E se o caráter de Cristo está em nós, nós devemos desenvolver a mesma coisa. E aí, a partir desse momento que eu tenho um recorte aqui, geral da Bíblia, quero que você acompanhe comigo a linha de raciocínio. Nós fizemos aqui um panorama de palavras que a gente ignora na hora que a gente emocionalmente está mal. Agora tem um outro aspecto, que é como as pessoas de fora estão vendo isso. Como é que as pessoas de fora estão vendo isso? Você já pensou como é que as pessoas veem quando você está lá você está lá com alguns amigos seus mundanos, ímpios, não conhecem Jesus. E você começa a falar mal de alguém da igreja, de um irmão seu. Você está lá no seu trabalho, na sua faculdade, e você começa a falar mal de um irmão seu. Você começa a falar mal dos seus irmãos. Como você acha que essa pessoa que não é crente, ela está encarando, ela está olhando para isso? Quando eles percebem que os próprios crentes eles estão se difamando, se caluniando. Eu vou usar uma analogia para você, para tentar te explicar isso. Imagine que uma família, ela quer adotar um filho. E ela decide ir a um orfanato. Só que essa família, ao chegar no orfanato, ela entra no orfanato brigando, um apontando o dedo para o outro. Tu não presta. E aí, maior confusão dentro do orfanato. E todas as crianças e os funcionários vendo aquilo. No final que a briga acaba, eles chegam e dizem assim: eu quero adotar uma criança.
eu acho que não tem nem criança que queira ser adotada por essa família. Porque a criança, ela percebeu, ela viu o clima hostil que é exatamente o que acontece com a igreja quando não anda em unidade e fica o tempo todo andando em maledicência, brigando entre si. As pessoas lá de fora estão olhando e estão dizendo: eu não quero fazer parte desse tipo de família, eu não quero estar vivendo esse tipo de relacionamento. E aí, nossos familiares estão vendo e também estão dizendo a mesma coisa. Muitos dos nossos familiares, eles olham para a gente como cristão e dizem assim: muito bom que você está na igreja, mas o teu cristianismo não serve para mim, porque eu não tenho vontade nenhuma de ir contigo para onde você vai. Por conta da nossa falta de unidade, de amor. Muitos familiares seus dizem: maravilha que você vai para a igreja, mas eu não quero ir contigo não, pode ir lá, fique tranquilo. Porque o impacto que muitas vezes está acontecendo, pela forma como nós nos comportamos, tem sido completamente prejudicial ao reino. Então, há um motivo pelo qual muitas pessoas não estão sendo salvas. E a falta de unidade da igreja pode ser um delas. Eu posso até concordar, irmãos, que nós temos caminhado nessa direção, mas essa mensagem ela tem o intuito de tocar num ponto sensível nas nossas vidas. Precisamos aprender a amar as pessoas. Atualmente, o mundo está olhando para a igreja e percebe que nós não parecemos com Jesus, que nós não estamos andando de acordo com Jesus, que as nossas crenças, e aqui veja bem, que as nossas crenças elas não estão alinhadas com as nossas ações. E aqui eu quero te falar a importância da unidade. A unidade é importante porque é a única maneira de nos tornar inteiros. A unidade é importante porque é por meio da unidade que eu demonstro que aquilo que eu prego, que eu verbalizo, eu vivo nas minhas relações. Porque se eu não tenho unidade, todo o meu cristianismo ele é teórico. Eu digo que eu amo, mas eu amo aquele que não me aborrece. Eu amo aquele que não pisa no meu calo. Eu amo aquele que não me traz nenhum tipo de problema. Isso não é cristianismo. E quando a gente age assim sem unidade, começa então a afinetar um ao outro, brigar um com o outro, permanecer que raízes de amargura brotam em nossos corações, nós estamos mostrando para as pessoas que nos cercam que entre o que professamos e que agimos há um espaço enorme, há uma lacuna aberta. Nós não vivemos aquilo que pregamos. Por isso a unidade é extremamente importante, porque a unidade, ela revela, ela manifesta, ela materializa a nossa mensagem como igreja. Quando todo mundo entrar aqui, vê todo mundo se abraçando. Por isso que assim, eu acredito demais no Fire como uma direção de Deus. Porque antigamente o pessoal servia aqui, era cada um no seu grupinho de célula. Ninguém falava com ninguém, só falava com os seus membros, só com os irmãos das suas células. Hoje percebe-se um nível de comunhão e comunicação maior entre pessoas de células e redes diferentes. Isso é maravilhoso. É isso que o Senhor espera de nós. Agora, o desafio vai ser quando alguém mexer com você. Quando alguém fizer alguma coisa que desagrada a você. Esse vai ser o desafio. Porque as Escrituras nos ensinam que a nossa influência sobre o mundo está diretamente ligada ao nível de unidade que nós vivemos. Mas sabe o que fazemos? Nós continuamos a traçar limites sobre o que vivemos na palavra. Não, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui é uma coisa que eu não vou tolerar. E nós vamos traçando limites que só fazem sentido para nós. Só faz sentido para você quando você diz assim: não, eu não amo as pessoas, eu vou mantê-las distantes, vou manter fulano, ciclano. Faz sentido para ti, mas para quem está fora, para quem está vendo você tomar essa atitude, não faz o menor sentido com a tua mensagem, com a tua fé. Então você precisa tomar um posicionamento nessa noite, de buscar amar as pessoas como Cristo amou. Então, nós estamos falando de pessoas que estão sendo afetadas. Então, é ótimo que a gente compartilhe o evangelho com as pessoas, mas melhor ainda é quando elas nos veem vivendo a palavra de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Você responda para você mesmo. O quanto você está disposto a fazer um esforço em direção à unidade? Quanta humilhação, arrependimento, sofrimento você está disposto a superar para ver a igreja unida? O quanto? Quanto de humilhação,
sofrimento, arrependimento você está disposto a passar para ver a igreja unida? Porque alguém vai ter que passar por isso. Alguém vai ter que ser ofendido e vai ter que perdoar. Alguém, em algum momento, vai receber uma palavra que machuca, mas vai ter que, diante do Senhor, liberar perdão e manter essa relação. Chegar com o irmão, abrir o coração e resolver. O quanto você está disposto a isso. Porque essas verdades, elas precisam... Essa é uma realidade que a gente vai enfrentar para a unidade da igreja. Nós vamos ter que aprender a morrer. Amar o outro mais do que a gente mesmo. Porque o grande problema está aí. A gente não deixa de amar a gente mesmo. A gente está o tempo todo amando a gente mesmo. Eu sei, é muito difícil, mas é isso que Jesus nos chamou para viver. Eu quero te mostrar uma coisa. Como eu falei no início. O Espírito que habita em nós, ele vai produzir relacionamento. Se esse Espírito que habita em nós não está produzindo capacidade de me relacionar, das duas uma, ou eu apaguei esse Espírito dentro de mim, ou ele nunca esteve em mim. Coloca Gálatas capítulo 5, verso 19. A partir do 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão. Segura aí. Talvez você olhe para essa lista. Normalmente a gente olha para esse texto, é como se fosse uma lista, e a gente tivesse uma canetinha mental e dissesse assim: check, aqui não. Moralidade sexual, já venci, eu não estou vencendo. Não. Impureza também não, devassidão também não. Passa. Idolatria, não, longe de mim, estou bem. Idolatria não pratico não. Feitiçaria, menos ainda. Só que aí, a gente, quando chega aqui, a gente ignora o resto da lista. A gente ignora como se isso aqui não existisse. E veja que o número de obras da carne é maior na área do relacionamento. Inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Deixa aí. Você já pensou que na segunda parte dessa lista também está relacionado com esta última parte do texto? É literal. Veja bem, se eu tenho inimizade com alguém, não herdarão o reino de Deus. Se eu tenho inveja, não herdarão o reino de Deus. Você já parou para pensar que esses problemas que a gente tem de relacionamento, eles podem nos levar para o inferno? Minar a nossa salvação? Só que a maioria de nós, desde que a gente não esteja cometendo um pecado sexual, nós ignoramos essa verdade. Nós precisamos entender que essa lista também já chegou a temer diante desse fato que essas coisas podem nos tirar do reino de Deus. Deus leva esses pecados a sério. Deus leva muito a sério o que fazemos na igreja. E se não modificarmos, queridos, certamente nós vamos sofrer as consequências. Nós e todos aqueles que nos cercam. Agora, veja só o que diz o restante do texto. Pode passar. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual é o problema da igreja aqui nesse ponto? É que por a gente saber dessas coisas intelectualmente, a gente acha que é dono, a gente se apropriou delas. Tem uma frase do A.W. Tozer, que eu gosto muito, que ele diz assim: ele descreve a pessoa que sabe o texto, mas não vive o texto. Ele diz, Tozer descreve o textualista como uma pessoa que supõe que, por afirmar uma veracidade bíblica, por falar da verdade bíblica, por falar para os outros até, ele supõe que automaticamente ele vive aquilo. Não. O fato de você saber esse texto não significa que você o viva, que eu o viva, que nós o vivamos.
Nós precisamos então começar a pensar, nós estamos vivendo na prática como uma igreja que pratica o amor, que evita as inimizades, que evita as brigas, as contendas, as facções, as discussões, ou a gente está o tempo todo se alfinetando, o tempo todo. Eu quero que você entenda o seguinte, olhe para cá, eu não estou falando disso de maneira coletiva não, normalmente nós temos três pessoas na igreja que a gente vive nesse tipo de relacionamento constantemente. 4, tem uns que tem 5, o mais piorzinho, né? Briga com uma galera. Mas a gente jura que a gente está fazendo a vontade de Deus, irmãos. A gente jura. E aí muitas vezes nós vamos justificar isso com as nossas obras. Não, mas veja o que eu faço para Deus. Não, mas veja, eu quero dizer para você que na palavra de Deus tem alguém que disse assim: Senhor, em teu nome eu curei os enfermos. Jesus disse: eu não vos conheço. Tem gente que vai mandar a gente para o céu, mas vai para o inferno. Vai mandar a gente para o céu, vai ensinar a verdade que não vive. Essa pessoa vai viver e ela não vai. Porque veja bem, você conhecer a palavra não define o quanto você vive. Por exemplo, é que nem você ir num restaurante, decorar o cardápio, mas nunca comer a comida. Não faz sentido nenhum. O fato de você saber o cardápio de cabeça não te deu o prazer de desfrutar da comida. Tem muita gente que sabe o cardápio, mas nunca comeu a comida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você seja alguém que sabe o cardápio. Você sabe que tem que amar, mas você insiste em ficar colocando uma barreira no seu coração para amar e perdoar as pessoas. E a gente fica o tempo todo dando argumentos para não viver a palavra. E aí, normalmente, o problema sempre é sempre o outro, nunca eu. Eu nunca sou o problema, sempre o problema é o outro. Eu acho que não é bem assim, não. A gente precisa repensar sobre isso. Sem amor, alegria, que nós vimos aqui no texto, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, nos indica que o Espírito que deveria habitar em nós, ele não está habitando. E eu volto a dizer, ele não habita talvez por 2 motivos. Ou ele nunca esteve aí, ou você o apagou. A palavra de Deus diz assim: não apagueis o Espírito. Nós precisamos rever isso. Nossas discórdias, coloca Tiago capítulo 4, são causadas por questões muito profundas. São os nossos desejos conflitantes. Nossa tendência ao ciúme, às brigas, ao controle. Olha, de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde vêm as brigas, irmãos? As constantes contendas. Contendas, digamos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu participo de 1 milhão de grupos dessa igreja. E eu vejo as contendas veladas ali o tempo todo. O tempo todo eu vejo as contendas veladas. É aquela contenda com um discurso leve, mas contenda. É aquela falta de coragem de falar a verdade olhando no olho e resolver o problema. Aí fica aquela contendazinha velada ali. Um alfinetando o outro devagarzinho assim, como uma alfinetadinha assim. E aí no final ainda usa argumentos, não, isso aqui é só, estou falando, é a palavra de Deus. Quando a gente vai parar com isso? Vamos começar a resolver os nossos problemas olhando no olho, chamando o irmão, como diz a palavra. Se tem um problema com o teu irmão, vai ter entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então nossas discórdias, elas são causadas por esses desejos malignos profundos. Tiago capítulo 3 também, coloca Tiago 3 aí. Eu esqueci o versículo agora, esse texto eu lembrei, mas eu esqueci o versículo, depois eu vejo. Estava tentando lembrar. É o texto que vai falar... Depois eu coloco essa referência.
Agora, diante de todo esse quadro que eu acabei de colocar para você, ainda vamos falar sobre essa falta de unidade, a falta de maturidade na nossa fé. Então, porque muitas pessoas elas se dizem cristãs, mas elas não experimentam de uma conexão real e profunda com Deus. Então elas não conseguem amar as pessoas porque elas mesmas não estão vivendo uma relação de amor com o próprio Deus. Então, se elas não estão recebendo o amor de Deus, elas não estão vivendo uma relação de amor com o Senhor, elas não vão conseguir passar. Então, toda relação robótica, obrigatória, religiosa, ela acaba se manifestando em distanciamento, frieza relacional. Nós precisamos de Cristo em nós. E aí, o milagre deve acontecer em nós. O Espírito Santo deve entrar na nossa vida para que a gente comece a gerar os frutos sobrenaturais de amar o outro, de olhar para o outro. Mas isso não aconteceu, mas nós somos igreja, mas o que aconteceu? Cadê o Espírito Santo atuando em nós? Nós estamos às vezes cada vez mais rixosos, briguentos, separados. E o Senhor está nos chamando para a gente viver uma vida diferente. Faça um exame sincero do seu coração e descubra por que você é tão orgulhoso ao ponto de manter seus relacionamentos quebrados, pessoas distantes, evitar o perdão, não abrir o coração. O Senhor está nos chamando para nós vivermos uma nova realidade. Talvez aconteça isso porque exista uma arrogância, um vazio na sua alma, que está causando, veja bem, quando você está vazio de Deus, vazio da sua alma é o que mais causa discórdia. Por quê? Quanto mais vazio você é, mais você cobra, mais você observa os defeitos, mais você é crítico. Quanto mais vazio você é na sua alma, mais você causa discórdias. Então talvez você cause mais discórdias do que você imagina. E talvez o problema não seja os outros no final das contas, seja só o vazio da sua alma. Porque está faltando o Espírito Santo, está faltando o Senhor habitando, está faltando viver a palavra. Então é possível nessa noite se arrepender do orgulho e ser reconduzido para um lugar de relacionamento com Deus, para que você ame a Deus e consequentemente ame as pessoas. Nós precisamos sair desse lugar, definitivamente. Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 15 diz: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, vistam-se, acho lindo, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Volta. Não. Colossenses versículo 12, do 12 ao 15. Já li o 12, 13. Perdoem como... Tu tá com raiva de mim hoje, mano? Perdoem como o Senhor os perdoou. O Senhor, eu já te perdoo, tá? Em nome de Jesus. Te amo, meu lindo. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Embora algumas pessoas na igreja elas contribuam para a discórdia, elas promovam, semeiem, creio que também que existe um grande número de cristãos dispostos a sacrificar a si mesmo para promover unidade na igreja. Eu espero que você seja uma dessas pessoas. Muitas pessoas cansadas de ficarem vivendo essas briguinhas. Talvez tenha muita gente aqui cansada de estar vivendo essas discórdias, essas futilidades, o tempo todo esse distanciamento. Você está cansado? Se você estiver cansado, o caminho é a humildade, o amor, a compaixão para resolver esses problemas. No final das contas, o mais importante é que nós temos um Deus que executou o ato mais amoroso na história para que nós nos tornássemos um com Ele e, consequentemente, também nos tornássemos como Ele é. Eu finalizo essa mensagem te fazendo um convite.
Vamos acabar com essas rivalidades, discórdias, brigas. Eu fiz um convite no início. Vamos tentar ser humilde como jamais tentamos ou fomos. Vamos tentar praticar a humildade em um nível que seja capaz de promover a humildade, capaz de promover unidade. Vamos parar de pensar somente em nós e vamos começar a pensar no outro como a palavra de Deus nos exorta. Mas aí você me pergunta, e se eu pensar no outro, quem pensa em mim? Jesus. O grande problema é que para a grande maioria dos cristãos isso não basta. Isso não basta. E aí eu termino com uma coisa aqui, ó. Tem alguns cristãos que dizem assim: eu já fiz de tudo, fiz minha parte. Eu tenho maior restrição com esses cristãos, por conta da motivação com que eles dizem que fizeram algo. Tenho algumas ponderações a esse respeito. Você precisa viver a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, em todos os momentos. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus nessa noite.